Olá a todos, bem-vindos aos nossos vídeos, tá? Na aula passada a gente conseguiu conhecer um pouquinho de como integrar alguns plugins, alguns recursos que a gente conhece no cotidiano, para quem é desenvolvedor, como jQuery, Bootstrap, tanto na parte comportamental como nos estilos, tá? E também a gente conheceu um pouquinho de alguns atributos dos nossos componentes. Para que a gente possa prosseguir, eu vou complementar a inclusão desses novos plugins para que a gente deixe a página um pouco mais amigável, tá? Só para vocês verem o impacto disso em relação ao nosso desenvolvimento, tá? E aí a gente vai abordar um pouquinho mais as demais propriedades existentes no framework, tudo bem? E preferencialmente, se o tempo nos permitir, falar sobre um outro componente, ver alguma referência e assim sucessivamente, tá bom? Bem, como eu falei para vocês, tudo parte do princípio de como a gente está estruturando a nossa aplicação para que os componentes, as páginas, elas venham pegar essa estrutura, elas venham se referenciar à forma como a gente está organizando a nossa aplicação. Tá? Eu aqui já tenho acesso ao meu jQuery, tá? Através dessa nossa propriedade ou desse nosso componente output script, tá? E a sua devida configuração. Tá? E isso tem que obedecer ao diretório onde qual eu estou provendo esses recursos, que é dentro do diretório Web Apps Resources e o nosso diretório Static, que é a nossa biblioteca de recursos, vamos dizer assim. Como a gente tem mais um nível de diretório, é interessante a gente colocar, né, o nome do diretório e o componente ou o recurso. Tá? Eu já vou aproveitar e já vou liberar aqui ou configurar os demais recursos existentes no nosso repositório de recursos estáticos, vamos dizer assim. Eu vou liberar aqui o Bootstrap, tá? E aí, eu vou dar um Ctrl F5 só para a gente ver o que aconteceu. Olha, observem que só pelo fato de eu ativar o plugin do Bootstrap, a parte de estilo, os nossos componentes, que quando eles são convertidos, né, são processados no navegador, o JSF simplesmente cospe HTML. Então, como o Bootstrap já conhece um estilo para esses componentes, basicamente a gente não tem esforço nenhum quando a gente integra a biblioteca do Bootstrap, né, os seus estilos aos nossos componentes. Tá? Algumas configurações vocês vão precisar deixar bem explícitas, mas observem que algo já aconteceu, algo já mudou. Principalmente a questão de eu ter aqui um Jubotron, né, que é uma parte de título que a gente já conseguiu perceber que foi aplicado. Os nossos componentes eles já estão centralizados. Observem que aqui já tem uma margem de centralização. Isso é recurso não do JSF, mas é porque a gente integrou o Bootstrap. Eu sempre costumo abordar que quando a gente está desenvolvendo aplicações, a gente tem que conhecer as fronteiras e os papéis, vamos dizer assim, de cada um dos plugins que a gente incorpora em um framework. Lembrem que o JSF tem as suas particularidades, tá? Que é apresentar os componentes de um determinado estilo bem nativo mesmo, tá? E vem o Bootstrap para trazer uma melhor aparência nos nossos componentes, assim como se fosse uma página HTML como qualquer outra, tá bom? E aí em seguida, observem que aqui eu já tenho o meu botão, já tenho o estilo e meu modal aqui, que é mais um componente que eu vou apresentar para vocês, tá? Observem que nem todos os meus componentes tiveram tanto impacto, tá? Quando a gente aplicou o Bootstrap. Por quê? Porque o Bootstrap ele é uma biblioteca de classes, né? Classe no sentido de estilo, não da linguagem, tá bom? E aí a gente precisa aplicar essas classes para que os nossos componentes, que não tinham estilo algum, tá? Eles pudessem estar de acordo com as classes do Bootstrap. Aconselho vocês, eu vou deixar aqui carregando o site do Bootstrap, mas eu vou deixar na descrição para vocês verem os componentes, né? E como os exemplos que a gente pode aplicar dentro dentro do nosso plugin, tá? E aí, eu vou deixar esse link aqui para vocês, depois eu vou procurar o inglês ou o português e vou disponibilizar. Mas onde é que eu quero chegar a fundo? O JSF ele não tem esse estilo. Tem plugins, frameworks que já oferecem novos componentes e os componentes com um estilo mais agradável. Então a gente tivemos que incorporar o nosso Bootstrap. Aqui vocês observam que eu já tive uma div, que ela tem um container, que é nativo que é um padrão do Bootstrap, e aí o nosso Jubotron, tá bom? Aí aqui eu já mudei o meu H1 para trazer aqueles componentes e um parágrafo só para ilustrar o conceito. Quando eu venho aqui no meu botão,
Então, observem que aqui eu estou utilizando mais uma propriedade, tá? Que é muito relevante vocês avaliarem essa questão que quando a gente está usando componente HTML, existe uma propriedade class, correto? Que aí você colocaria as classes no seu componente. Só que quando a gente está usando o JPCF, a gente não usa class, e sim style class. E aí eu estou dizendo qual vai ser o estilo CSS que eu estou obtendo através do meu Bootstrap, tá? Para estilizar, deixar uma melhor aparência na minha aplicação. Conforme padrão, o Bootstrap tem vários conjuntos de classes, né? Que um deles é a estilos para botões. E aí eu vou ilustrar aqui novamente e vamos ver se a minha mudança ali refletiu. Opa, desculpem, refletiu em alguma coisa na nossa aplicação. MEJSF Components. Observem que aqui, pelo fato de eu mudar uma classe, eu já mudei o estilo do meu componente. Então, lembre-se, isso é papel do Bootstrap, tá bom? E aí, beleza, eu tenho o meu botão, tá? E, só que, como a gente está trabalhando com estilo, a gente pode também aplicar estilo inline, tá? Quer dizer, eu vou dizer que o meu botão, só ele vai ter um determinado estilo, nada impede, eu continuo tendo um estilo que eu vou dizer que, vamos supor, se ele não vai... Aliás, eu vou tirar do CSS para não dar nenhum conflito e vou dizer que color é igual a red. Vamos ver o que isso acontece. Ó, quando eu digo column, no caso é a cor do meu rótulo, do meu label, que vai receber a cor red, que significa vermelha. Então é mais uma propriedade do nosso componente, tá? Então 99% dos componentes, se vocês avaliarem, ele também vai ter uma propriedade style, style class e entre outras. Mas eu também posso aplicar um style class, tá? Dizendo que eu tenho o meu estilo, não só do Bootstrap. Eu criei uma class só para uma determinada condição, um determinado cenário. E quando eu estou falando de CSS, quando eu digo que é um ID, que eu vou criar um ID, eu uso hashtag, como vocês já visualizaram. Mas quando é algo que é uma classe, então eu preciso prefixar com um botão e dizer que a minha classe vai ser azul, e aqui eu vou colocando as características, tá? Isso é mais na parte do design mesmo, o pessoal que conhece sobre a aparência, o visual. Mas aqui eu estou simplesmente que a cor vai ser azul. Então vamos ver se aquela nossa propriedade Style Class, quando eu disser que é azul, ele vai refletir alguma coisa na aplicação. Então, observem que o nosso botão agora recebeu uma classe do CSS que nós desenvolvemos, nós elaboramos para o nosso componente. Então, as propriedades, elas têm essa finalidade de você estar interagindo, conhecendo e te dando o melhor resultado. Tudo bem? Em seguida, eu vou retornar aqui o estilo class btn. Vou só colocar btn info, tá? Só para deixar como estava a nossa aplicação, voltou ao normal. Quando a gente está falando de componentes, no caso o Bootstrap, além dessa questão do estilo, ele também te dá alguns comportamentos, ele já te dá alguns componentes que também não é só na parte do estilo, eles também transportam, ou eles te oferecem funcionalidades ou comportamentos. E um deles, que vocês vão conseguir localizar em algumas pesquisas, um exemplo bem ilustrativo que eu vou mostrar é o modal, tá? Então, observem que eu cliquei aqui, e aí apareceu esse modal aqui, que ele já está todo estilizado com Bootstrap, e ao clicar Close, o modal se fecha. Então, isso aqui não é JSF. Isso aqui é Bootstrap que eu consegui incorporar na minha aplicação. Então, é sempre bom, mais uma vez, vocês conhecerem as fronteiras, tá, dos recursos de que cada componente vocês estão agregando na sua aplicação. Porque imagina, eu quero colocar um modal, mas eu não importei o Bootstrap JSS na minha aplicação. Então, eu nunca vou conseguir ter esse comportamento, a não ser que eu esteja implementando, reproduzindo aquele comportamento que eu já vi, que eu já herdei de outro framework, de outro recurso. Então, é sempre bom vocês, mais uma vez eu falo isso porque é uma grande dificuldade do time de dev, saber que algumas coisas você desenvolve e outras coisas você adapta à sua aplicação. Espero que eu consiga ter transmitido
a essência mesmo, que é conhecer essas fronteiras das tecnologias.